de seminários, deste curso de mercados financeiros, em que temos abordado vários temas, alguns introdutórios e outros nem tanto. Vamos, naturalmente, à medida que o tempo vai passando, aprofundar um pouco mais os temas. Quisemos que esta primeira semana fosse de temas efetivamente mais introdutórios. Portanto, fazendo aqui uma nota prévia, acredito que o tema que hoje vamos abordar para muitos dos participantes será um tema básico, será um tema que já dominam. No entanto, estamos a pensar em todos os outros participantes que de facto estão a querer começar a fundamentar aqui algumas bases nesta área de mercados financeiros. Acreditamos que este tema é de relevância para quem de facto está nessa situação e, portanto, pretende incrementar algum conhecimento nestas áreas. E, portanto, antes de avançarmos, eu pedia apenas aos participantes que fossem escrevendo OK na janela de questões, aqui no canto inferior direito da janela da aplicação do webinar. Portanto, escrevam só OK para que eu saiba que está tudo bem com o som e com a imagem nos vossos computadores. Também, enquanto aguardamos que mais participantes se juntem agora aqui ao nosso auditório, fazemos apenas um compasso de espera de 2 minutos para que então todos possam chegar ao auditório e então começamos dentro de instantes. Escrevam então só OK para que vá sabendo que está tudo bem com o sistema. Bom, retomamos então o seminário. Parece que está para já tudo bem com o som e com a imagem. Desde que consigam ouvir a minha voz e ver então a tela da apresentação, neste caso o slide da apresentação, então quer dizer que está de facto tudo bem com o som e com a imagem. Desde que vejam o fundo branco que diz indicadores macroeconómicos, quer dizer que então estão a ver o primeiro slide e estará então para já tudo bem. Vamos então avançar. Dizia há pouco, fazia aqui uma pequena introdução e falava da importância do tema que hoje vamos abordar. Naturalmente, para alguns de vós será já alguma coisa que dominam, no fundo, a interpretação dos indicadores macroeconómicos nos principais ativos. Vamos analisar cada um dos indicadores, naturalmente os indicadores mais importantes, vamos perceber que impacto é que os mesmos têm na negociação e vamos dar também, naturalmente, alguns exemplos, considerando que estaríamos no mercado a negociar quando estes indicadores são divulgados. Apenas fazer um ponto prévio, caso caso suscite alguma questão o tema que irei apresentar, caso tenham alguma dúvida, não se inibam de, no canto inferior direito do vosso ecrã, escreverem a vossa questão. Naturalmente que, consoante a pertinência da mesma, irei ler para todo o auditório essa questão, porque poderá ser a dúvida também de outros participantes, e então responderei também para que todos possam ouvir a resposta à pergunta colocada. Portanto, mais uma vez refiro, não se inibam de a qualquer altura, e eu interromperei a apresentação, não se inibam de colocar todas as questões que acharem pertinentes, eventualmente se alguma questão ou algum tema não for bem clarificado. Entretanto, há muitos participantes que perguntam se vamos disponibilizar os slides desta apresentação. Claro que sim, portanto, como aconteceu já na segunda, terça e quarta-feira, foi dito pelos meus colegas, e portanto volto a repetir que estes 3 conteúdos amanhã serão em conjunto enviados para todos os participantes destes 3 dias, mesmo que eventualmente não tenham participado em algum dos dias, vão receber os 3 conteúdos para que também possam arquivar e mais tarde consultar para fundamentar então o conhecimento nestas matérias. Ora, vamos então avançar sem mais demoras e naturalmente começamos por falar ou referir o que é que são então os indicadores macroeconómicos. Bom, indicadores macroeconómicos são estatísticas que indicam, conforme aqui o slide reproduz, e apenas vou ler e apenas explanar um pouco melhor como é que são conhecidos, como é que são divulgados. São então estatísticas que indicam o estado de uma economia relativo então a determinados setores de atividade e que são publicados periodicamente por agências governamentais específicas e privadas. E, portanto, quando dizemos que são estatísticas, quer dizer que são elaboradas tendo um tratamento, digamos, matemático na sua elaboração,
indicam o estado atual de uma economia, se está de facto a economia saudável ou pelo contrário a precisar de facto de alguns estímulos relativos a determinados setores de atividade. Pode ser o setor, eventualmente o setor agrícola, pode ser o setor dos serviços, o setor industrial, por exemplo, pode ser a venda de casas. Portanto, há vários setores que conhecem periodicamente vários indicadores e, portanto, são conhecidos vários em determinados setores de atividades e que são publicados com alguma periodicidade natural por agências que são umas governamentais, por exemplo em Portugal temos o INE, e outras privadas, em alguns institutos que têm alguma relevância, por exemplo universidades, que têm de facto alguma relevância nos indicadores que publicam ou que divulgam. Ora, continuam aqui a surgir algumas questões, sei que alguns participantes estão a entrar agora na sala, por apenas dizer que naturalmente todas as apresentações serão em tempo oportuno e a partir de amanhã enviados para todos os vossos e-mails que associaram então ao registro que fizeram para participarem neste seminário. Ora, e para que é que servem então os indicadores macroeconómicos? Permitem aos analistas que observam os mercados, investidores que estão a investir e outros que queiram prever os movimentos dos principais ativos, permite então neste caso perceber como é que os mesmos, os ativos, vão variar em função desses indicadores. A amplitude, ou seja, a variação desses movimentos é tanto maior quanto mais importante for o indicador que lhe deu origem. Naturalmente, se estivermos a falar, por exemplo, da venda de casas nos Estados Unidos, que é um indicador que periodicamente é conhecido, tem algum impacto, mas não terá naturalmente tanto impacto como o conhecimento da taxa de crescimento daquela economia dos Estados Unidos. Naturalmente que há uns indicadores mais importantes que outros e uns indicadores que fazem mexer os ativos e outros indicadores naturalmente diferentes que fazem mexer outros ativos. Ora, pergunto se estão a conseguir visualizar, a acompanhar os slides que estão a ser passados. Julgo que há aqui algumas questões que continuam a ver apenas o primeiro slide. Bom, parece que está tudo bem, estou a receber várias confirmações de que está para já tudo bem. E entretanto surge aqui uma questão que é porquê que se chamam indicadores fundamentais? Bom, então indicadores fundamentais está relacionado, ou o nome fundamental está relacionado com questões reais da economia, questões que são palpáveis e que deram origem então a esses indicadores. Por oposição, e como viram ontem com o meu colega Nuno Melo, que abordou a análise técnica resulta de uma observação gráfica de um determinado ativo. Há várias formas de podermos olhar para um gráfico e perceber como vai evoluir. Portanto, então, a análise técnica resulta da observação gráfica. A análise fundamental resulta, então, de fundamentos, neste caso, de uma economia que fazem prever, então, o comportamento de um determinado ativo. Ora, e vamos então entrar num primeiro indicador, neste caso, eventualmente o de maior importância. Pergunto se conseguem ver o slide nesta altura que fala do PIB ou do GDP em inglês, o indicador que diz respeito ao crescimento de uma economia. Parece que sim, está tudo bem então com as questões técnicas aqui da apresentação. Vamos então avançar. Apenas referir que caso de facto não consigam visualizar os slides, neste caso o slide do GDP, poderá eventualmente ser uma questão técnica da máquina em particular, já que a maioria dos participantes conseguem acompanhar os slides que estão a ser apresentados. Portanto, vamos avançar. Eventualmente, caso não consigam acompanhar por alguma questão técnica, não consigam acompanhar a visualização dos também não haverá muito problema, já que
Os slides, naturalmente, irão ser, como disse no início, enviados para os vossos e-mails. Ora, entretanto, aqui uma outra questão que está a ser colocada: devemos dar mais importância aos movimentos nos mercados ou à análise técnica dos gráficos? Bom, devemos ter em consideração sempre os dois tipos de análise, a análise técnica e a análise fundamental. Não há no fundo, preferência para um ou para o outro tipo de análise. As duas são muito importantes. Naturalmente que quando há divulgação de indicadores fundamentais, é provável que a análise técnica naquele momento não funcione tão bem como em momentos em que não existem indicadores fundamentais a serem divulgados aos mercados. Portanto, neste sentido, um é tão importante como o outro, no entanto, cada um a ser utilizado em momentos específicos, tem momentos próprios para ser utilizados. Bom, vamos então explorar aqui o PIB, naturalmente que todos os participantes já ouviram falar do PIB ou do GDP, como queremos chamar, e o PIB então diz respeito a uma medida que é utilizada para podermos dizer quanto é que uma economia cresceu. E portanto aqui a tradução literal do que está escrito em relação ao PIB diz então que é uma medida de mercado de todos então, que permite então medir todos os bens finais e serviços de uma economia num dado período, num determinado tempo também, tendo em conta então fornecedores internos, ou neste caso domésticos e estrangeiros, enquanto recurso. Neste caso diz respeito a uma variação, digamos assim, a uma medida que permite perceber o valor de um conjunto de bens numa economia, num dado período de tempo, por fornecedores, digamos assim, domésticos e estrangeiros. Bom, e então, naturalmente que percebemos claramente que se o PIB for superior a zero, será positivo para uma economia. Se o PIB for inferior a zero, naturalmente será negativo para uma economia. E, portanto, quando estamos a negociar, importa perceber, neste caso, se é maior do que zero, por um lado. Por outro lado, é preciso também perceber se a taxa de crescimento do PIB se é maior ou menor do que aquilo que está previsto para um determinado momento, para um determinado mês, por exemplo. É importante ter em conta qual a previsão. Como é que se acha a previsão de crescimento? Naturalmente que há analistas, há teóricos que estão permanentemente a fazer previsões, digamos, da taxa de crescimento do PIB e de outros indicadores. E, portanto, naturalmente, é preciso perceber se o PIB que é divulgado é maior ou menor do que a previsão, porque o mercado, sabemos que o mercado vai descontando a previsão. Ou seja, se todo o mercado, eu vou dizer que o PIB do mês, neste caso de setembro, o último mês, foi de 1,5%, mas é a minha previsão. E há um consenso de analistas que diz que, de facto, a previsão da taxa de crescimento do PIB é de 1,5% no mês de setembro. Ora, mas quando o indicador for efetivamente conhecido pelo organismo responsável pela sua divulgação, diz que o PIB é apenas de 1,3%, ou seja, ficou aquém da minha previsão. Neste caso, acabará por haver um impacto negativo deste indicador, apesar de, atenção, ser superior a 1,3%. Okay? Como é que nós vemos, ou porquê que isto acontece? Como dizia há pouco, o mercado, à medida que o consenso de analistas vai engrossando uma determinada previsão, neste caso 1,5%, o próprio mercado vai descontando nos principais ativos esta previsão. E, portanto, quando sai um indicador, se for efetivamente 1,5%, na prática, nada vai acontecer aos principais ativos, porque tudo o que tinha a acontecer foi acontecendo à medida que o consenso de analistas apontava para um determinado valor. Se é diferente dos 1,5 para mais ou para menos, então haverá naturalmente algum impacto no mercado. E portanto é isso que nós queremos perceber. Queremos perceber se
o que sai em linha com a previsão ou, eventualmente, diferente daquilo que era previsto. Ora, aqui questões estão a ser colocadas. Quem contribui para o PIB? Bom, todas as entidades, digamos, de uma economia, sejam nacionais ou estrangeiras, mas que estejam, no fundo, a funcionar dentro de uma economia, contribuem para esse PIB. Daí que o PIB seja precisamente o produto interno bruto, sem fazer a distinção de, por exemplo, empresas nacionais ou estrangeiras que estejam em território português. De facto, delimita, aliás, este indicador é as fronteiras de uma determinada região, de um determinado país. Bom, então neste caso, avançando aqui no exemplo, outra questão, se a previsão for maior que o PIB atual, vamos perder com isso? Depende, de facto, se o que é conhecido for maior ou menor. Na prática, o que podemos ganhar ou perder depende da forma como nos posicionamos no mercado. Vamos então ao exemplo concreto, que aqui temos, do PIB, que é conhecido então para uma determinada região, neste caso para o Reino Unido. E temos o caso da divulgação do PIB anualizado daquela economia, e que foi conhecido a 26 de setembro. E, portanto, a 26 de setembro, o mercado então lança uma notícia, neste caso, o organismo britânico que faz conhecer a variação do PIB na sua economia, e, portanto, a previsão até essa data de crescimento do PIB era de 1,5%, mas o valor que foi conhecido, na prática, quando o indicador foi conhecido, foi de 1,3%. Ou seja, foi abaixo do que era previsto. Atenção, foi acima de zero, tudo bem, mas foi abaixo da previsão que o mercado já estava a descontar. Neste caso, naturalmente temos que perceber que é mau, é um indicador que é conhecido e que acaba por penalizar a economia do Reino Unido. Agora, uma pergunta muito simples, ou complicada para quem de facto está a querer iniciar-se nos mercados. Vamos pensar então qual será a variação do par cambial Libra-dólar, chamado Cable. Então, qual acham que vai ser a variação do Cable, do Libra-dólar? Será uma variação positiva, ou seja, a Libra vai valorizar face ao dólar, ou uma variação negativa, a Libra vai desvalorizar face ao dólar, ou seja, o dólar a valorizar face à Libra? Bom, essencialmente, enquanto estava a colocar as questões, estão a aparecer, aliás, estão a aparecer aqui várias dicas, várias sugestões. Naturalmente, eu não encontro uma incorreta, está tudo bem, ainda bem, quer dizer que, de facto, estão a acompanhar e a perceber aqui o raciocínio. Portanto, neste caso, naturalmente, a Libra irá desvalorizar. Naturalmente, o Cable vai cair. E, neste caso, então, como é que nós podemos agarrar este movimento? Vamos então aqui olhar para o exemplo prático. O indicador foi conhecido às 9h30 da manhã e, portanto, reparem como no momento exato em que o indicador é conhecido, às 9 da manhã, ao minuto, há uma variação imediata no par cambial que cai, como todos disseram muito bem. O par cambial cai cerca de 26 pips. O ativo estava a cotar às 9h30 a 1,6075, ou seja, uma libra valia $1,60 e, portanto, passa a valer, passado alguns minutos, poucos, cada vela que aqui vemos corresponde precisamente a 1 minuto, portanto, as 9h30 corresponde a esta vela, esta primeira vela, e, portanto, tivemos um movimento de queda bastante forte, e neste ponto final do movimento, passados alguns minutos, tivemos então o máximo, neste caso o mínimo, de 1,6049, ou seja, houve uma variação negativa de cerca de 26 pips neste par cambial. Ora, há aqui uma questão que é colocada se 26 pips não é pouco para a força da informação. Naturalmente que estamos aqui a observar este gráfico,
Eu posso concordar com essa afirmação, no entanto, é tudo uma questão relativa, porque eu posso observar a divulgação do GDP ou do PIB do Reino Unido, ao mesmo tempo que outros indicadores que estão a ser conhecidos e que vão influenciar o dólar ou a libra. E, portanto, não podemos isolar apenas um indicador dos restantes drivers, digamos assim, que influenciam o mercado. Naturalmente que eu escolhi este exemplo não pela sua amplitude, não pela amplitude da variação, mas de forma aleatória. Não há qualquer razão para que eu tenha escolhido em particular este exemplo. Foi talvez aquele que de modo mais rápido surgiu quando observava os movimentos gráficos. E, portanto, vamos considerar este movimento apenas para podermos perceber quanto é que poderíamos ganhar se nos posicionássemos de forma correta. É verdade que, conforme aqui um participante nos diz, que com estes pips há quem possa fazer $1000. Naturalmente, muito mais. Depende da forma como nos colocamos no mercado, depende da quantidade ou do volume de negociação que colocamos no momento em que um indicador destes é conhecido. Naturalmente que, como dizíamos, bem, portanto, vamos já explorar um pouco esta questão, posso ganhar tanto mais aumente o meu volume de negociação. Portanto, vamos a este exemplo concreto. Eu, numa variação de 26 pips, eu posso ganhar, reparem, como disse, 26 pips, aquele participante é muito pouco para uma força deste, ou para a força que pode provocar um indicador destes, considerando que cada pip vale cerca de 7,26 €, eu ganharia nesta posição aproximadamente 190 €. Portanto, é uma posição, é um movimento completamente previsto, sem grandes dúvidas, e podemos ganhar então cerca de quase 200 €. Nesse sentido então, como dizia aquele participante bem, eu posso ganhar muito mais, mesmo com esta variação pequena, se eventualmente eu aumentar a alavancagem que tenho nesta posição. Para os participantes do seminário na última segunda-feira, já conhecem então o que é a alavancagem. A alavancagem traduz então, ou traduz no aumento ou na quantidade de valor, neste caso do par cambial libra-dólar que eu vou colocar no mercado. No entanto, eu não necessito de ter todo esse valor investido do meu bolso. Portanto, eu vou apenas investir uma pequena parte do meu capital para esta posição. E, portanto, reparem que eu, para ganhar 190 € aproximadamente, eu teria que investir neste negócio aproximadamente 50 €. E, portanto, se eu vou multiplicar teria que investir cerca de 500 €, assim é que está correto. E se eu multiplicar esses 500 € do meu bolso que eu vou investir, se multiplicar por 2, eu vou ter um ganho o dobro do que aqui está representado. E à medida que eu vou aumentando cada vez mais o volume da minha negociação, então nesse caso eu vou também aumentar o meu ganho potencial para este negócio. Aqui algumas questões estão a ser colocadas, entretanto, vou tentar pegar em todas e dar a resposta para todos os participantes. Ora, aqui uma questão que é colocada, se o valor de um PIP é igual para todos os pares cambiais. Não, já vamos ver isso com outros exemplos. O valor do PIP depende do par cambial que estamos a negociar. Naturalmente que com a nossa plataforma podemos saber qual é exatamente o valor de cada PIP. Por exemplo, vamos supor que, já agora aqui, tomando em consideração esta questão, até para explorar um pouco a plataforma que já conhece, naturalmente, no seminário de segunda-feira. Vamos supor então que eu vou negociar o libra-dólar e na plataforma, na janela de negociação, eu consigo precisamente observar qual é o valor do PIP. Cá está, o valor do PIP no libra-dólar é de 7,26 €. Aqui outras questões estão a ser colocadas.
É verdade, estamos a falar de um contrato ou de um lote de negociação. Muito bem, aqui este participante que nos disse o volume do exemplo que estamos a referir e, portanto, à medida que eu vou aumentando o número de lotes de negociação, também vou então aumentar o potencial de ganho em cada negócio. Ora, e quantos pips tem um lote? Bom, o lote é determinado pelo valor em euros ou em dólares que colocamos no mercado. Os pips está relacionado com a medida do preço. E, portanto, se estou aqui a olhar para o ativo, por exemplo, Libra-dólar, a Libra-dólar está a cotar, o preço bid é de 1,6163 e, portanto, o PIP é o 3, portanto, é a última casa decimal, o 3 que aqui observamos é o PIP, é a unidade de variação. Aqui outra questão que é pertinente e que vou ler para todo o auditório: não deveríamos comparar os PIBs e as taxas de crescimento dos mesmos, neste caso dos dois países, quando estamos a observar um par ou estamos a negociar um par cambial? Bom, quando estamos a cingir-nos a um determinado indicador, naturalmente que estamos a considerar que tudo o resto se mantém constante. Neste caso, é o indicador do PIB que é conhecido. Naquele momento não foi conhecido o PIB dos Estados Unidos e, portanto, o mercado vai variar em função do indicador que é conhecido. No fundo, em linguagem económica, consideramos o PIB naquele momento, ou o indicador que é conhecido, ceteris paribus, ou seja, considerando que tudo o resto se mantém constante. Ora, como dizia, PIB é então a unidade de variação do preço, neste caso de um par cambial. Okay? Vemos que no caso da Libra-dólar, o PIB corresponde aqui ao 3, o preço é então 1,6162, neste caso já baixou, quer dizer que o PIB foi esta última unidade que variou. Vamos então avançar mais rapidamente, estamos de facto aqui a atrasar-nos um pouco nesta apresentação. Neste caso, então, com o PIB conhecido no Reino Unido, nós teríamos ganho, para um lote apenas, teríamos ganho, ou seja, num investimento de 500 euros, teríamos ganho cerca de 190 euros com este trade. Ora, os CPIs poderão também ser conhecidos como o índice de preço do consumidor, ou vulgarmente conhecido como a inflação num determinado país. É a medida, então, que permite avaliar o preço que nos pago pelos consumidores para um determinado conjunto de bens, ou um cabaz de bens e serviços, num determinado período, e neste caso permite então comparar esse conjunto ou esse cabaz de bens e serviços num determinado período com o mesmo cabaz de bens e serviços num período imediatamente anterior. E, portanto, vamos aqui dar também um exemplo de negociação. Portanto, aqui consideramos que os CPIs são vulgarmente conhecidos como a inflação para uma dada economia. Nesse sentido, tomando aqui, por exemplo, o exemplo que foi conhecido a 9 de setembro, em que a economia mexicana apresentou os CPIs anualizados e a previsão era então de uma inflação na ordem dos 3,50%, e aquilo que foi conhecido foi de 3,46%. Portanto, tivemos um PIB, a inflação abaixo do que era previsto. Prevíamos que fosse na ordem dos 3,5% para o México e foi então conhecido nos 3,46%. Naturalmente que podemos ler daqui que é uma variação pequena face à previsão. No entanto, naturalmente que se o mercado está à espera de um determinado valor e é conhecido outro, terá necessariamente um impacto
aqui no par cambial dólar mexicano, peso mexicano. Já agora então pergunto, da vossa opinião, qual será a variação previsível para este tipo de caso, em que o indicador conhecido fica abaixo, estamos a falar de inflação, abaixo do que era previsto. Não importa, neste caso, de facto, percebermos em que medida, vamos apenas cingir-nos ao facto de ser inferior à previsão. Portanto, pergunto, na vossa opinião, o dólar peso mexicano vai subir ou vai cair? Ok, aqui de facto já existem algumas respostas contrárias, portanto não estamos a gerar tanto consenso quanto no exemplo anterior. Há vários participantes que dizem que o peso mexicano vai subir, muitos outros que dizem que o peso mexicano vai cair. Julgo que há aqui um peso maior para a opinião de que o peso mexicano vai valorizar. Ora, vamos ver então o que é que aconteceu. Tivemos então, naturalmente, aqui uma valorização do peso mexicano. Portanto, o peso mexicano acaba por valorizar face ao dólar americano. E, portanto, apenas para explicar aos participantes que assumiram que o peso mexicano iria desvalorizar, uma explicação muito simples. Portanto, temos em conta que se o índice de preço do consumidor, no fundo, fica aquém do que era esperado, será, vou aqui subir, será naturalmente, não será tão bom quanto o esperado para uma determinada economia, será abaixo do que era previsto. Neste caso, o peso mexicano irá efetivamente valorizar face ao dólar americano. E daí que vejamos este movimento que aqui está espelhado neste retângulo vermelho e que quer dizer então uma valorização do peso mexicano de 430 pips, considerando que cada pip, estamos aqui naturalmente também a assumir o exemplo de negociação de um lote de dólar peso mexicano, e portanto considerando que cada PIB vale 56 cêntimos, então teríamos uma valorização de aproximadamente 240 euros. Ora, neste caso, reparem, de facto há aqui muitas observações, vemos de facto um gap que ocorre depois da divulgação do indicador, portanto, temos ainda uma vela antes do gap e só depois do indicador conhecido é que se assiste então a este gap de desvalorização, ou seja, a queda foi bastante acentuada, daí que quem conseguiu antes do gap entrar neste ativo teria uma valorização então de 240 euros aproximadamente. E reparem como, vou aqui também buscar o exemplo da negociação deste par cambial. Se eu estivesse a negociar um lote de dólar peso mexicano, eu teria investido do meu dinheiro cerca de 363 euros. Portanto, deste investimento, eu teria tido um proveito, um ganho de 240 euros. Portanto, reparem o potencial que temos em movimentos destes, à medida naturalmente que eu multiplico, aumento a quantidade negociada de lotes. Por exemplo, vou colocar aqui uma negociação de 5 lotes antes da divulgação do indicador. Eu invisto o meu dinheiro cerca de 1.800 euros e multiplicaria os 240 euros por 5 e obteria então o meu ganho. Portanto, o meu ganho que seria naturalmente de cerca de mais de 1.000 euros, claramente mais de 1.500 euros. Portanto, teria de facto um ganho bastante acentuado apenas com a variação de 430 pips aproximadamente, o que de facto não é muito também para um indicador desta magnitude ou desta importância.
Ora, questões que estão a ser colocadas, como é que se apura o valor do PIB? Bom, a forma mais fácil, como dizia há pouco, é de olharmos para a plataforma de negociação para que rapidamente possamos perceber qual foi ou qual é o valor do PIB em cada momento. Naturalmente que reparem como aqui embaixo o valor do PIB vai sendo atualizado considerando a quantidade de lotes que eu estou a colocar no mercado. Reparem de facto como vai aumentando o valor do PIB. Ora, aqui uma questão que está a ser colocada também é perguntar então o que é que quer dizer o spread. Bom, sabemos que o spread diz respeito ao custo em cada negócio, ao custo que tem que assumir por entrar em cada negócio num determinado momento. E, portanto, naturalmente que, mesmo que eu desconte o spread, que é o tal custo para entrar num determinado negócio, eu vou ter claramente uma posição ganhadora. Parem aqui, nos 240 euros de ganho, eu teria que subtrair cerca de 120 euros do custo da operação. Neste caso, este spread é dinâmico. Nesta altura, é natural que o spread seja superior à negociação que é feita ao longo do dia. De facto, o mercado tem muito menos liquidez do que aquela que é observada ao longo do dia. E, portanto, quanto menos liquidez existe, maior é o spread. Portanto, mesmo nesta altura, em que o spread era de 120 euros para um lote de negociação, eu teria um ganho que iria naturalmente mais do que cobrir esse spread e, portanto, teria um ganho muito relevante para esta posição. Ora, indicador muito importante que anda sempre a par da inflação são os PPIs. PPIs que dizem respeito no fundo, trata-se da inflação, mas apenas para os bens intermédios de uma determinada economia. Diz respeito então à medida que é considerada para os preços pagos por bens intermédios numa determinada economia, naturalmente, e como disse, acabarão sempre por influenciar ou por influenciar a inflação, na medida em que quanto maior for a variação dos PPIs, maior também será a variação dos CPIs ou do índice de preços no consumidor. Neste caso, vamos perceber aqui um exemplo de negociação para a economia sueca. Ora, a 26 de setembro, a Suécia apresentou os dados relativos aos PPIs anualizados na sua economia. Previa-se que os PPIs fossem negativos em 1,6% e aquilo que foi conhecido foi que acabou por ser pior, acabou por ser negativo nos 2,5%. Acredito que aqui irão todos acertar. Qual será então a variação do Eurosec? Qual será então a variação do euro contra a coroa sueca? Aqui continuam a haver aqui algumas respostas dispares. Vou apenas repetir o que é que são os PPIs, pedem para que o diga. Os PPIs são então a medida que permite perceber a variação do preço dos bens intermédios da produção de uma determinada economia. Portanto, CPIs, a variação dos preços finais de bens e serviços, perdão, os CPIs é a variação dos preços finais dos bens e serviços de uma economia, os PPIs têm a ver com essa variação, mas de bens intermédios.
Ora, vamos então avançar. Não há de facto aqui consenso para a variação do Eurosec. Vamos então ver o gráfico e reparem como há uma valorização do euro face à coroa, coroa sueca. Ou seja, os dados acabam por ser maus para a economia sueca e, portanto, nesse sentido, o euro valoriza, ou seja, é necessário mais coroas suecas para a aquisição de 1 euro. Vamos ver então o preço de abertura da vela no momento em que o indicador é conhecido, é de 8,6734 coroas. O máximo é então de 8,6896 coroas para 1 euro. Ou seja, temos uma valorização de 160 pips aproximadamente. E reparem como, desde o momento em que o indicador é conhecido até o seu máximo, cada vela então de 1 minuto, portanto passaram 1, 2, 3, 4 minutos para que o ativo restasse o seu máximo, ou seja, uma variação de 160 pips aproximadamente. Ora, se o valor do PIB neste caso é de 1,14€, nós teremos um ganho para um lote no mercado, teremos um ganho de 184,68€. Portanto, mais uma vez, com um investimento relativamente reduzido, temos então um ganho de 180€ que pode ser multiplicado pela quantidade de lotes que nós colocamos no mercado. Ora, aqui uma questão que é colocada é como é que eu posso posicionar-me no mercado antes do indicador sair. Ora, antes disso ainda, pode explicar o raciocínio do movimento, por favor? Claro que sim. Portanto, o que acontece, passando então, ou voltando atrás, quer dizer que os PPIs, quanto maior forem, melhores, já que, na medida em que quanto maior, para uma economia, naturalmente, quanto maior for a inflação ou os PPIs, quer dizer que o Banco Central de um país, age para que a inflação esteja controlada. E, portanto, se nós observamos um determinado comportamento, a inflação, por exemplo, a aumentar muito, a aumentar mais do que a previsão, acaba por ser bom para a moeda, já que isso irá permitir ou irá fazer com que o determinado Banco Central acabe por mexer na taxa de referência para que consiga controlar, digamos assim, a inflação naquele país. Se vemos que, efetivamente, a própria Suécia apresenta dados abaixo do que é esperado, então, naturalmente, podemos prever que a Suécia irá ter necessidade de mexer na sua taxa de inflação e, nesse sentido, mexendo na taxa de inflação, acabará por provocar aqui uma desvalorização da coroa sueca. Daí que este movimento de 160 pips explique precisamente aquilo que aconteceu depois do indicador ser conhecido. Ora, aqui parece que não ficou muito bem claro, quando refiro a inflação, são os CPIs, os PPIs, acabam por contribuir para o aumento maior ou menor da inflação, já que está atrás, digamos assim, dos próprios CPIs. Ora, estava então a dizer há pouco, consoante a questão que estava a ser colocada, como é que nos posicionamos no mercado para negociarmos um indicador. Naturalmente que nós nunca sabemos, nós sabemos qual é a previsão para o conhecimento do indicador, mas não sabemos se vai sair acima ou abaixo da previsão que previamente é conhecida. Ora, neste caso, olhando para vários dados de determinada economia, nós próprios podemos perceber se o indicador vai ser positivo ou negativo. E nesse sentido podemos então arriscar e entrar num determinado sentido, num determinado par cambial, num determinado índice. Se eu faço, não sei à partida qual vai ser o indicador que o mercado vai conhecer,
eu estou então a arriscar, arriscando eu vou ter que colocar naturalmente um stop loss. O que é um stop loss? É a ferramenta que permite limitar a perda de um determinado negócio. Ora, se eu entrar num ativo, por exemplo, eu poderia então negociar ao longo o par cambial Eurosec, eu colocaria um stop loss, por exemplo, eu iria determinar que ia apenas perder cerca de 50 euros e nesse sentido, perdendo 50 euros, eu iria sair do trade e, portanto, iria naturalmente ficar fora da negociação do ativo, já que estaria contra o mercado. Caso não perdesse os tais 50 euros, estaria exposto ao ganho e iria então aproveitar todo o potencial que o indicador poderia provocar para o meu trade. Portanto, sairia do negócio com um ganho bastante simpático. Ora, avançando então aqui para outros indicadores, neste caso do Banco Central, como dizia há pouco, quando a inflação está acima do que é previsto e, portanto, acima da previsão, há a expectativa de que o Banco Central possa mexer na taxa de juro. E, portanto, porquê? Porque uma das funções do Banco Central é precisamente controlar a taxa de juros de uma determinada economia ou, eventualmente, como no caso da Reserva Federal dos Estados Unidos, também controlar o nível de emprego ou desemprego, se quisermos chamar, para uma determinada economia. E, portanto, há várias competências ou vários instrumentos que o Banco Central ou que a Reserva Federal utiliza para controlar estes indicadores, inflação e taxa de desemprego, são elas operações em mercado aberto, taxa de juros de referência ou o coeficiente de reservas, que é no fundo a taxa, começando por este último, o coeficiente de reservas diz respeito à taxa que o Banco Central obriga à proporção de depósitos que os bancos de retalho detenham na forma de reservas junto do Banco Central. Portanto, aumentando o coeficiente de reservas, os bancos deixam de colocar tanto dinheiro no mercado. Sabemos que a função do banco de retalho é transformar os depósitos em crédito. Ora, se eu aumento a taxa ou a produção, ou neste caso a taxa de coeficiente de reservas, eu vou estar a retirar liquidez ao banco de retalho para transformar depósitos em crédito. Neste caso, terei a diminuir a quantidade de dinheiro numa determinada economia. Da mesma forma, a taxa de juros, ou aumentando a taxa de juros, estou a limitar a concessão de crédito numa determinada economia, já que a procura irá diminuir por oposição ao aumento da taxa de juros. E as conhecidas operações de mercado aberto, em que a principal função, neste caso, é a compra ou a venda de obrigações soberanas em mercado aberto, de modo a que possamos alterar a quantidade de moeda em circulação. Esta é uma das operações preferidas dos principais bancos centrais, por exemplo, a Reserva Federal Americana, para poder estimular a sua economia. Ora, temos aqui um exemplo daquilo que acontece quando um banco mexe na taxa de juros de um país. Ora, e aqui de facto não existem previsões. Porquê? Porque normalmente isto acontece de forma inesperada, ou seja, não há uma previsão para uma alteração periódica da taxa de juros. Isto acontece normalmente com caráter de surpresa à economia e então, num determinado discurso, os representantes ou os decisores do Banco Central de uma determinada economia então definem qual é a taxa que a partir daquele momento, taxa de referência, que a partir daquele momento vai vibrar para uma determinada economia. E foi isso que aconteceu aqui há uns meses atrás na economia da Hungria.
Ora, ainda antes de ver aqui algumas questões aqui referentes a este novo exemplo, neste caso a taxa de juros. Ora, cá temos então, estava aqui apenas a responder algumas questões. O exemplo da negociação, a 27 de agosto passado, o Banco Central da Hungria cortou, cá está então, de modo inesperado, a taxa de juros de referência daquela economia de 4% para 3,8%. Mais uma vez pergunto se conseguimos então prever qual é o comportamento do euro face à moeda húngara. Terá subido o par cambial, ou seja, a moeda húngara terá desvalorizado, ou terá caído o par cambial, ou seja, a moeda húngara terá valorizado. Qual é a vossa opinião? Lá também não há unanimidade nas opiniões que estão a ser colocadas. Vamos então avançar e observar o gráfico. E temos então naturalmente uma desvalorização da moeda húngara, ou seja, a taxa de juro traduz a força de uma determinada moeda. E portanto, se temos um movimento em que a taxa de juro cai, a moeda desse país, a respectiva moeda, acaba por enfraquecer face à outra moeda, com a qual está a ser cotada. E portanto, neste caso, o euro naturalmente iria subir contra a moeda húngara. E portanto, reparem como o preço de abertura, no momento em que é conhecido a divulgação, que é dito que a taxa de referência iria desvalorizar ou ia cair, digamos assim, então o preço de abertura desta vela foi à 1 da tarde, o preço de abertura foi de 299,54 e o máximo obtido foi de 301,62. Bom, tivemos então uma valorização de 208 pips. Se considerarmos que para um lote de negociação o valor do PIB é de 3,42€, teremos então uma valorização de aproximadamente 711 euros. Ora, aqui uma questão está a ser colocada, qual é o spread que é aplicado neste par cambial? Vamos já pegar na plataforma e observar em concreto qual era o spread. Bom, vemos que o spread nesta altura, reparem como de facto é bastante elevado. Atenção, volto a referir, estamos em período, o mercado de Forex não para, mas naturalmente estamos em período de fraca liquidez em que o spread, estou a ver aqui uma plataforma em que o spread é variável, podemos optar naturalmente por um spread fixo, que acabará por ser mais vantajoso na medida em que eu sei sempre qual o spread com que posso contar. Reparem como varia quase para o dobro aqui o custo para negociar um lote deste ativo. Neste caso, o spread mais baixo que aqui observamos, entretanto, deu à volta dos 170, 180 dólares. Naturalmente, como digo, estamos a negociar em período de pouquíssima liquidez. Ora, reparem então, para que um investimento de 500 euros, um lote, eu teria um ganho de aproximadamente 700 euros. 710 aproximadamente. Mesmo que eu considerasse um custo
de 190, 180 euros, em período em que há de facto maior liquidez que a atual, eu teria naquela hora, à 1 da tarde, a liquidez é muito grande e portanto o custo andará de facto à volta dos 150 euros aproximadamente. Reparem como o meu ganho seria mais, ou neste caso seria muito superior ao valor dos 500 euros que do meu bolso eu teria investido. Teria um ganho bastante superior ao meu investimento em poucos minutos. Naturalmente que se eu não conseguiria prever, porque é um movimento inesperado este que aconteceu, mas assim que é divulgada ou que é divulgada essa notícia, eu posso então entrar no mercado e mesmo que eu tivesse perdido aqui cerca de 20 pips, 30 pips, 40 pips, reparem que eu tinha um potencial ainda de 160, 170 pips de ganho neste exemplo. Portanto, eu podia não ter conseguido aproveitar logo a entrada assim que a notícia foi divulgada, mas conseguiria ganhar ainda bastante, considerando o valor de investimento que teria colocado da minha conta. Agora reparem que alavancando no mercado, ou seja, multiplicando os tais 500 por 2, por 3, por 4, eu teria que na mesma proporção multiplicar este ganho potencial por 2, 3 ou 4, consoante o volume de negociação que colocasse no mercado no momento em que entrasse neste negócio. E aqui então é talvez os momentos em que mais dinheiro posso ganhar no mercado, porque não é um movimento previsto, ou quase nunca é um movimento previsto, estas variações da taxa de juros. Neste caso, eu só vou colocar no mercado quando a notícia for divulgada e, portanto, mesmo que eu perca alguns minutos, eu vou ainda aproveitar todo o potencial que existe depois do indicador ser conhecido. Ora, aqui uma questão pertinente é como é que eu posso obter um spread fixo. Bom, eu quando estou a restar-me para testar uma demo no nosso site, já agora há aqui também várias questões de como é que eu faço para ter uma plataforma como aquela que está a testar. Bom, basta irem ao site da xtb.pt, há um canto direito que diz abrir conta demo. Basta então que cliquem nesse campo e registrem o tipo de conta que querem, se querem uma conta com o spread variável ou com o spread fixo, escolherem a plataforma XStation, que é aquela que aqui estou a observar, de modo a poderem receber no vosso e-mail um registro para testar esta plataforma. Naturalmente que, então, já que há vantagem em termos de spread fixo, tem lá esse campo em que podem optar por esta modalidade de spread. Caso já sejam clientes, para alterar o tipo de spread é muito simples, basta que enviem um e-mail para o vosso gestor de conta para que então se proceda a essa alteração. Ora, uma questão que está a ser colocada é se estes dados macroeconómicos são fornecidos pela plataforma. Sim, são fornecidos pela plataforma e são também fornecidos no nosso site. Portanto, conseguem acompanhar a divulgação destes indicadores no nosso site, na própria plataforma XStation, que vai atualizando as notícias ao minuto. De facto é muito avançada nesse sentido, mas no nosso site também conseguem, com algum tempo, acompanhar os indicadores que vão ser conhecidos, por exemplo, para amanhã, para segunda-feira, para a semana. Consigo de facto saber a priori quais os indicadores que vão ser conhecidos. Naturalmente que, aqui uma questão está a ser colocada também, há indicadores que influenciam índices bolsistas. Eu apenas aqui estou a tomar como exemplo o mercado cambial, já vamos ver no exemplo mais à frente a influência que teve o indicador a índices, mas de facto nestes movimentos é mais natural observarem-se variações no mercado cambial.
aqui apenas a colocar, responder diretamente a algumas questões para ser colocadas, mais específicas. Aqui um pequeno compasso de espera. Agora uma questão está a ser colocada e que é relevante, vou aqui ler para todo o auditório. Bom, em primeiro lugar, uma questão que é colocada é se quem não está permanentemente ligado à plataforma, há alguma possibilidade de a programar ou estar, neste caso, a negociar com um robô. Sim, é possível. Eu posso utilizar um robô quer na X-Station, quer também na MetaTrader, e assim não tenho necessidade de estar permanentemente com a plataforma à minha frente, digamos assim, para que esteja a negociar no mercado. Para a programação é necessário conhecer a linguagem de programação e, portanto, nesse sentido, programar a plataforma para que negocie como nós queremos que ela negocie face a alguns indicadores estatísticos que a plataforma pode incorporar. Outra questão que está a ser colocada é os spreads variam em função do quê? Portanto, como disse há pouco, os spreads variam em função da liquidez, da profundidade do mercado. Portanto, quanto mais ordens tiverem a ser dadas num determinado momento, menor é o spread. Quanto menos ordens se tiverem a ser dadas num determinado momento, maior o spread. Ou seja, à noite há menos clientes a negociar e, portanto, há menos profundidade, há menos ordens. Nesse sentido, o spread irá ser maior do que em momentos em que há muitas ordens a ser colocadas. Bom, vamos então avançar. Temos aqui a responder algumas questões em particular. Vamos então avançar para os indicadores de emprego e são naturalmente os indicadores mais importantes, já que destes fazem parte os NFP e já vamos então analisar o movimento respeitante ao NFP. Indicadores de emprego são indicadores macroeconómicos relativos, lá está, ao emprego e que traduzem a saúde de uma determinada economia. Para percebermos como está a funcionar é necessário percebemos como está a funcionar essa economia, é necessário sabermos quantos empregos estão a ser criados, quantas pessoas estão a declarar desemprego, é também igualmente importante para perceber o nível de pressão inflacionista. Apenas explorar um pouco esta última frase, sei que a maior parte de vós, para vós é claro este conceito, quanto menor for a taxa de desemprego numa economia, maior será a pressão para inflação, ou seja, maior será a inflação. Repito, quanto menor for a taxa de desemprego, quanto menor desemprego houver numa economia, maior propensão para que a taxa de inflação seja elevada. Se olharmos, por exemplo, para a história recente de Portugal, ou talvez nos últimos 15 anos, iremos perceber aqui em períodos de baixo desemprego, tínhamos uma taxa de inflação alta, para períodos de alto desemprego, como por exemplo o que atualmente está a observar, temos uma taxa de inflação muito baixa. Ora, e destes indicadores do emprego, temos então os NFP, temos o Non-Farm Employment Change, que é então o NFP, que diz respeito à variação no número de empregados referentes ao mês anterior, excluindo o setor agrícola,
nos Estados Unidos, é um indicador muito importante que é divulgado uma vez por mês. Temos também a taxa de desemprego, que diz respeito à percentagem da força total de trabalho numa economia que se encontra desempregada e à procura de trabalho de forma ativa. Para dizer que, de facto, um dos principais indicadores, de resto talvez o indicador mais importante, que mais faz mexer o mercado, é sem dúvida os NFP, que diz respeito então à variação do número de empregados referentes ao mês anterior, excluindo o setor agrícola, nos Estados Unidos. Já agora, ontem foi dia de NFP, foi dia em que foi conhecido o relatório de emprego nos Estados Unidos, porque ontem, quem está nos mercados tem acompanhado, nos últimos dias, nas últimas semanas, assistimos ao encerramento provisório do governo americano, devido a um desentendimento, a uma falta de acordo entre democratas e republicanos para a aprovação do novo teto de dívida para o orçamento americano. Ora, a falta desse acordo resultou então no fecho provisório das funções do governo americano. E, nesse sentido, porque não houve, digamos, trabalho governamental naquele país durante quase 3 semanas, 2 semanas, então neste caso não foi conhecido o NFP relativo ao mês de setembro, já que este normalmente é conhecido na primeira semana de cada mês. Como não foi possível, devido ao encerramento das funções do governo, então só na reabertura, que aconteceu no final da semana passada, é que as funções retomaram. Então ontem foi conhecido este relatório. Ora, e neste caso, pegando no exemplo de ontem, porque são os dados mais recentes que temos no NFP, e porque foi também um dia em que conseguimos prever qual o resultado deste indicador do NFP e conseguimos naturalmente também prever qual o comportamento dos principais ativos, foi um dia em que talvez a totalidade dos clientes da XTB acabou por ganhar bastante dinheiro, já que é talvez dos dias mais fáceis para negociar, dia em que facilmente conseguimos prever o comportamento dos ativos em função do valor do indicador que é conhecido. Ora, vamos então ao exemplo, apenas aqui estava a responder a mais umas questões, diretamente. Ontem então, 22 de outubro, tivemos a apresentação do NFP do mês de setembro, provavelmente para a economia americana. Previa-se então que tivessem sido criados nos Estados Unidos, durante o mês de setembro, cerca de 182 mil postos de trabalho naquele país. Ora, e neste sentido, o indicador ficou bastante aquém do que era previsto, 148 mil postos de trabalho criados, ou seja, quase 40 mil abaixo do que era previsto. Perante isto, não será de facto aqui muito pertinente perguntar qual foi o comportamento dos índices, do dólar, de matérias-primas, porque naturalmente este dado é muito recente e quem está no mercado conseguiu observar, por exemplo, que os índices fizeram novos máximos, por exemplo, que o dólar caiu bastante e que o ouro, em particular das matérias-primas, acabou também por valorizar bastante. Já vamos perceber porque é que isso aconteceu. Há aqui várias questões que estão a ser colocadas, porque é que os dados maus acabam por provocar subida nos índices, queda do dólar ao mesmo tempo.
Vamos então a isso, aqui várias questões nesse sentido. Porquê que os índices sobem? Porquê que o dólar cai? Porquê que as matérias-primas sobem? Bom, em primeiro lugar, como dizia há pouco, não esquecer que um dos objetivos da Reserva Federal Americana, neste caso do exemplo, a Reserva Federal Americana tem como principal objetivo controlar o nível de emprego, ou controlar o desemprego nos Estados Unidos. Ora, e se vemos que um dado precisamente sobre o desemprego, ou sobre o emprego, não é tão animador quanto se fazia esperar, é previsível que o Banco Central aumente, ou neste caso mantenha, já que estão a decorrer algumas medidas de estímulo à economia americana por parte da Reserva Federal, é de prever então que, já que não estão a ser cumpridos os objetivos traçados pelo Banco Central para este indicador, para o emprego, então é fácil prever que haverá um aumento das medidas de estímulo ou uma manutenção das medidas que existem. Ora, e se as medidas de estímulo da Reserva Federal Americana passam por injetar dinheiro na economia, através das operações de mercado aberto, como vimos anteriormente, então é fácil prever que com mais dinheiro na economia teremos os índices a disparar, como aconteceu ontem, e teremos o dólar a desvalorizar, como aconteceu ontem. Matérias-primas como o ouro é conhecida como uma matéria de refúgio, uma matéria preciosa de refúgio, precisamente em tempos de inflação, ou em tempos em que a moeda dólar não é o refúgio desejado, então vemos o dólar, o ouro a valorizar, já que há uma procura de refúgio neste material precioso. Vamos então ver o que aconteceu em concreto. Temos então o euro-dólar. O euro-dólar que, precisamente no momento em que o indicador foi conhecido, tivemos então um preço de abertura do par cambial a 1,3681, com o máximo a 1,3784. Ora, esse máximo não foi atingido logo imediatamente neste retângulo, que aqui está assinalado a vermelho. Nós tivemos o retângulo, tivemos uma correção em Fibonacci, portanto, haverá um seminário que permite perceber o nível de correção que aqui observamos e, portanto, depois dessa correção, voltámos então para a procura de novos máximos relativos. Neste caso, o ativo acabou por chegar aos 1,3784, ou seja, o euro-dólar acabou por valorizar em cerca de 3 horas, 2 horas ontem, cerca de 103 pips. Ou seja, num lote, mesmo exemplo, em que eu investi cerca de 500 euros, eu tive um lucro em 3 horas, 4 horas, de aproximadamente 750 euros. Portanto, muito maior do que o investimento que eu havia feito. Naturalmente que eu poderei aumentar este lucro na medida também que vou aumentando o valor de negociação, ou os lotes que coloco no mercado. Portanto, aqui algumas questões. Está aqui a ser colocada a questão sobre o nível de correção que ocorreu depois da forte valoração do euro-dólar. Bom, este nível de correção, não tinha aqui a possibilidade de colocar, mas andará à volta dos 38.2 de Fibonacci. 38.2 de Fibonacci é uma medida que permite aferir qual o nível de correção depois de um movimento impulsivo como este. E, portanto, que chegando a esse patamar, a esse suporte dos 38.2, naturalmente depois acabará por ocorrer a procura de novos máximos relativos. Foi isso mesmo que aconteceu. Portanto, mesmo que eu não conseguisse aproveitar todo este movimento, eu esperava a correção e então voltava a alongar o ativo. Ou, por exemplo, se eu tivesse conseguido aproveitar este movimento de valorização, teria percebido que o ativo tinha chegado ao seu topo, eu encerrava a posição, esperava pela correção e voltava a entrar ao longo à procura então de novos máximos relativos. Ora, estes foram dados que naturalmente foram acompanhados em direto com os nossos clientes, portanto não é necessário naturalmente que estejam preparados para interpretar o indicador destes, é importante que possamos perceber qual é o impacto que os mesmos têm nos principais ativos, agora naturalmente que com a experiência poderão sozinhos
fazer este tipo de análise. Agora, até lá, enquanto corretores, nós acompanhamos os nossos clientes que de facto não se sentem tão preparados para o fazer sozinhos e, portanto, em direto, estamos a acompanhar a divulgação destes principais indicadores. Por exemplo, ontem, à altura em que foi divulgado este indicador, à 1h30, meia hora antes nós começámos o nosso sinal especial, em que estivemos então a acompanhar a divulgação do indicador à hora marcada. Bom, é relevante pensarmos que o indicador é de veras importante na medida em que sabemos que há vários clientes da CCTV que reservam este dia somente para negociar. De facto, ontem, como disse há pouco, a quase totalidade dos clientes da CCTV acabou por ganhar. Foi de facto um dia muito fácil para ganhar dinheiro nos mercados, já que os movimentos foram muito fáceis de prever e, portanto, por essa razão, por isso mesmo, há clientes que deixam de trabalhar nas suas atividades principais. Tive conhecimento de alguns clientes que tiraram o dia de férias para apenas estarem a negociar nos mercados financeiros, em particular este dia que é tão importante. Já agora, a respeito disso, o próximo indicador do género será daqui a mais ou menos 2 semanas e meia. Portanto, o jogo será o próximo dia 8 de novembro, indicador então que será divulgado ao mercado. Normalmente é a primeira sexta-feira de cada mês, não será o dia 1, porque é precisamente a primeira sexta-feira, mas uma semana depois, em que será conhecido o próximo indicador deste género. Bom, avançando então, isto aconteceu precisamente com o euro-dólar. Agora, atenção, não é só no euro-dólar que conseguimos, ou que é possível ganhar dinheiro em indicadores, ou num dia como o de ontem, em que o indicador foi facilmente aos targets que eram traçados para o par cambial euro-dólar. Reparem, por exemplo, o que aconteceu no índice americano Russell 2000. Índice americano que de facto teve uma explosão também muito forte, e daqui o ganho potencial, já podem perceber, foi fantástico, foi brutal. Reparem como no momento da abertura, ou seja, precisamente à 1h30 da tarde, à altura em que o indicador foi conhecido, tivemos um preço, neste caso o valor do índice, no momento da abertura era de 1110.6, o seu máximo foi atingido por volta das 13h30 mais ou menos, nos 1120 pontos. Uma subida brutal aqui no Russell 2000. Nós tivemos de resto máximos absolutos, ou seja, máximos de sempre aqui no Russell 2000 ontem mesmo. Naturalmente depois ocorreu uma correção acentuada, correção essa que também alguns clientes aproveitaram, já vamos perceber como. Nesse sentido, reparem como durante cerca de 3 horas nós tivemos praticamente o índice sempre em máximos cada vez maiores, e portanto, à medida que isso ia acontecendo, tivemos vários clientes que iam alongando e fechando posições, à medida que iam tendo lucros positivos nas suas posições. E reparem então que em cerca de 95 pips, ou neste caso 95, são cerca de 10 pontos de valorização, mas são 95 pips, ou seja, o pip é a unidade de variação, a casa decimal. Cada pip equivale, no caso do Russell 2000, a cerca de 14,50€, e portanto neste caso para um lote no mercado nós tivemos um ganho de 1.378€. Aqui uma questão que está a ser colocada é quanto é que me custava a entrada no lote de Russell 2000. Para isso eu vou ter que recorrer à plataforma de negociação para conseguir então simular a entrada no Russell 2000. E reparem então que em um lote eu teria então investido do meu dinheiro, da minha conta, cerca de 1.600€. Eu teria então em 1.600€, teria tido um ganho então de cerca de, teria tido um ganho então de 1.378€ neste movimento. Naturalmente que eu poderei ganhar muito mais com isto. Isto equivale, ou este ganho equivale ao momento de abertura da posição neste ponto e fechando a posição no topo, nos máximos do dia. Agora reparem, eu posso aproveitar um movimento de subida, chega ao seu máximo, eu fecho a posição, espero o fim da correção, volto a alongar
e nesse caso eu vou estar apenas exposto aos movimentos positivos, às variações positivas do ativo, excluindo as correções que ao longo do movimento vão ocorrendo. Quando é que eu posso saber que uma correção está a acontecer? Quando é que eu posso saber que um novo movimento em alta vai acontecer? Bom, nesse caso, de facto, a sugestão é que acompanhem o nosso seminário de negociação, que fazemos em direto, para que consigam saber quais os melhores momentos para entrar, quais os momentos ideais para fechar posições com ganhos, para impedir estarmos com posições abertas na correção e apenas fecharmos, aliás, apenas estarmos expostos aos movimentos positivos. Por exemplo, no fim do movimento, por volta das 3h15, 3h30, o ativo entrou em movimento de queda. Ora, o que é que eu faria a partir do momento em que eu percebi que cheguei ao máximo e queria entrar em queda? Bom, eu nesse caso iria inverter a minha posição. Em vez de estar a investir na variação positiva do ativo, eu iria estar a investir na variação negativa do ativo e iria então ganhar toda esta correção que aconteceu e que na prática veio ou trouxe o Russell 2000 novamente para os níveis que estavam a ser observados antes da divulgação do indicador. Ou seja, eu podia multiplicar, dobrar este valor de ganho ou triplicar este valor de ganho à medida que eu fosse abrindo e fechando posições consoante as variações que fossem ocorrendo aqui neste ativo. Como é que eu posso perceber, esta questão é importante, como é que eu posso perceber que chegou ao máximo? Bom, eu não consigo perceber logo que o ativo chegou ao máximo, porque reparem como eu tive movimentos impulsivos e de seguida corretivos, novos movimentos impulsivos, novos movimentos corretivos. Agora, há um momento em que eu percebo que a correção é muito superior aos níveis de Fibonacci, que é uma ferramenta que a plataforma disponibiliza e que nós naturalmente ensinamos a usar. A partir do momento em que eu percebo que estamos a ultrapassar níveis de correção de Fibonacci relevantes, então nesse caso eu vou ter que encerrar a posição e o ideal será, ao encerrar essa posição, eu inverter a posição, ou seja, passar a investir na variação negativa do ativo para aproveitar todo o movimento de queda. O melhor disto será, efetivamente, acompanhar os sinais de negociação. Para quem não consegue ainda usar estas ferramentas, por exemplo, a retração de Fibonacci, será acompanhar os sinais que fazemos para clientes, que são gratuitos, podem estar presentes nestes seminários sem qualquer custo. Naturalmente fazemos isto para que os nossos clientes se sintam apoiados quando estão a negociar. Por outro lado, ensinamos, como dizia há pouco, a usar estes indicadores. Teremos de resto um seminário sobre Fibonacci que vai acontecer daqui a alguns dias. Será falado com o meu colega Tiago da Costa Cardoso, ele que vai abordar esta temática. De resto vai também abordar ao mesmo tempo a temática da teoria de Elliott, muito importante também para conseguirmos perceber os movimentos corretivos e os movimentos impulsivos. Não deixem de participar neste seminário para aumentar o vosso conhecimento nesta área. Agora, sabemos que não será apenas com este seminário que se sentirão completamente à vontade para negociar e fazer as próprias análises sozinhos. E é para isso que, de facto, nós nos dispomos a acompanhar os nossos clientes com os nossos seminários de negociação, que são abertos, como dizia, a qualquer cliente. Bom, por último, depois do movimento no Russell, vamos ver mais um ativo que foi negociado ontem e de modo também bastante previsível, o ouro. O ouro que, reparem, valorizou cerca de 27 dólares. Aqui a unidade está em euros, mas há aqui uma gralha. A unidade é em dólares, o ouro é medido em dólares. Portanto, o preço de abertura antes do indicador foi nos 1.317 dólares e 3 cêntimos. O preço máximo atingido por volta das 4 da tarde foi de
$1.344,64. Uma variação bastante acentuada de quase $30 por cada onça. Nesse sentido, quando eu estou a negociar ouro, eu estou a negociar 100 onças de ouro para um lote. Eu posso negociar naturalmente quantidades mais pequenas ou posso negociar quantidades maiores quando estou a negociar ouro. Agora também ontem, perante os dados que foram conhecidos, era subejamente previsível o movimento que iria ocorrer neste material precioso. E, portanto, para um lote de ouro, eu teria ganho cerca de $2.740. Aqui mais uma vez está a gralha dos euros. Aqui eu movimentei em dólares, teria ganho $2.740 no dia de ontem a negociar ouro. Ora, pergunta-me qual seria o custo para negociar ouro. Vamos ver aqui o ouro. Para um lote, o custo, portanto, o dinheiro que sai do meu bolso para eu negociar 100 onças de ouro é de aproximadamente 584 euros. Portanto, reparem de facto quanto eu teria ganho ao negociar ontem o ouro. $2.000 é o que eu poderia ganhar de facto com um investimento, como era investimento de aproximadamente 400 euros da minha conta. Portanto, um potencial fortíssimo. De resto, o maior que ontem observámos não foi o Russell, não foi o Eurodólar, mas foi o ouro que efetivamente mostrou o maior potencial de ganho no dia de ontem. Nesse sentido, o potencial de ganho, como dizia, $2.700, portanto, bastante acima do valor do meu investimento, poderia ser multiplicado por quantas vezes eu quisesse, ou por quantos lotes eu quisesse alongar no exemplo do ouro. Naturalmente que, atenção, que eu posso estar a negociar, ainda falando do exemplo anterior, eu posso estar a negociar em movimentos ascendentes. O ativo pode corrigir até aos 38.2 de Fibonacci e não seguir logo para movimentos ascendentes, ou seja, o ativo pode ter correções maiores, como de resto aqui um cliente faz referência, poderão não ser exatamente os 38.2, o ativo poderá corrigir até ao nível dos 50% de Fibonacci e nós não conseguimos naturalmente prever qual o nível de retração no movimento, mas nesse caso naturalmente nós devemos precaver a nossa posição, lá está, com o tal stop loss, ou seja, eu limitar a minha perca numa determinada posição, para que caso a correção seja ainda maior do que eu estava à espera, eu fechar a minha posição com uma perda limitada, portanto eu limitar o valor da minha posição que está negativa, fechar, e nesse caso então, quando ocorrerem velas positivas que deem indícios de novos movimentos impulsivos, então voltar a alongar o ativo. Ora, nesse sentido, deixando então aqui o NFP, como disse, indicador talvez o mais importante de todos para quem está nos mercados, como dizia, vários clientes que acabam por dedicar este dia em exclusivo à negociação, avançamos. Há outros indicadores, se calhar não tão importantes, com peso não tão relevante no que diz respeito à amplitude das variações, mas que não deixam de merecer a nossa importância na medida em que trazem também ao mercado variações. Temos então os PMIs. Este índice é baseado, como diz aqui o slide, em inquéritos efetuados a gestores de compras das empresas de um dado país e de uma determinada indústria também, com base em indicadores ou subindicadores de nível de produção, de novas encomendas, de entregas de fornecedores, de inventários, de nível de emprego. No fundo é aferir o sentimento dos gestores de compras de uma determinada economia. Ora, e tem-se ou assume-se
que quando o indicador é acima de 50%, esta é uma assunção que eventualmente poderá estar já desatualizada, na medida em que, já vão perceber porquê, quando está acima de 50, entende-se que a economia que apresenta esse nível está em fase de expansão, quando está abaixo do nível de 42, está em fase de recessão. Naturalmente que não poderemos levar à letra estas afirmações, porque alguns países, sabemos, têm níveis acima dos 50 e não estão propriamente em fase de expansão, estão, de resto, longe desse cenário. No entanto, não esqueçamos este princípio, poderá ser relevante, em particular, quando nos afastarmos demais do nível dos 50. Ora, aqui um exemplo prático do que aconteceu, e portanto aqui não tenho gráfico para acompanhar este movimento, apenas assumirmos o que aconteceu e poderão confirmar depois nas vossas plataformas de negociação. Ora, no dia 1 de outubro passado, o Canadá apresentou dados relativos aos Manufacturing PMIs naquele país, no Canadá. Ora, e então, o que era previsto para o Canadá, naquela data, era dos PMIs, no nível dos 52,1, e o que foi conhecido foi de 54,2, acima do que era previsível. Tivemos então, imediatamente, na hora em que este indicador foi conhecido, uma variação de 32 pips. Ora, no dólar CAD, no par cambial dólar CAD, sabemos que cada pip equivale a aproximadamente 7 euros. Neste caso, então, para este investimento, nós teríamos um retorno num lote de aproximadamente 223 euros. Portanto, bastante previsível também este movimento, PMIs positivos, o dólar CAD acaba por desvalorizar, penso que não foi claro nesta observação, ou seja, o dólar do Canadá acaba por valorizar face ao dólar americano, em cerca de 32 pips, ou seja, é uma variação negativa de 32 pips, eu ganharia aproximadamente 223 euros nesta posição. Indicadores ainda associados à indústria, temos as factory orders, portanto, encomendas às fábricas de uma determinada economia, diz respeito à variação no número de novas ordens de compras dirigidas ao setor industrial da economia. Neste caso temos o exemplo de negociação da Alemanha, que então, 6 de agosto, apresentou as suas factory orders anualizadas referentes ao mês de junho. A previsão era de crescimento de 0,3% e reparem, o crescimento foi de 4,3%, muito acima do que era previsto. Ainda assim, tivemos o euro-dólar a valorizar 18 pips em resultado deste indicador. Ora, e perguntam, perante uma variação tão forte, porque é que o ativo variou apenas 18 pips? Não esquecer que a Alemanha, apesar de ser talvez o principal país que contribui para o euro, que constitui a moeda única europeia, não é o único e, portanto, naturalmente há outros fatores que contribuem num determinado momento para a volatilidade do euro e, portanto, este indicador, apesar de muito positivo, reparem como 4 pontos acima do previsto, e então, nesse sentido, a variação foi apenas de 18 pips. Ainda assim, considerando o valor do PIB, eu poderia ter ganho para um lote aproximadamente 130 euros. Tenho outros indicadores que não vou explorar em detalhe, mas que causam também alguma volatilidade, e aqui volatilidade que estará mais focalizada para os índices. Tenho então as Housing Starts, portanto, variação de novos edifícios residenciais que começam a ser construídos numa determinada economia. Tenho as Building Permits, número anualizado de novas licenças de construção de habitação residencial emitidas durante o mês anterior numa determinada economia. Tenho as vendas de casas existentes, número anualizado de construções residenciais vendidas durante o mês anterior, excluindo novas construções, e teremos a aprovação de hipotecas, número de novas hipotecas aprovadas para a aquisição de casa durante o mês anterior.
Ora, como é que nós podemos prever a variação dos índices? Neste caso, bom, aqui em conjunto, caso o indicador seja acima do esperado, teremos uma variação positiva nos índices. Caso o indicador saia abaixo do esperado, teremos uma variação negativa nos índices. Aqui um facto importante também é perceber que, quando falo aqui dos índices, por exemplo, aqui para indicadores nos Estados Unidos, estes são indicadores muito domésticos, digamos assim, terão um impacto mais significativo em índices também mais expostos às empresas que têm relações internas, digamos assim, nos Estados Unidos, ou que têm a maior parte dos seus negócios vindos de procura interna dos Estados Unidos. E, portanto, no caso do país Estados Unidos da América, o principal índice será, sem dúvida, o Russell 2000, o índice que vimos há pouco. Porquê? Porque dele fazem parte cerca de 2.000 empresas com baixa capitalização bolsista, ou seja, as empresas que estão mais expostas a fatores internos da economia americana. Se olharmos para índices como o S&P 500 ou para o Nasdaq, percebemos claramente que são empresas muito grandes, empresas expostas maioritariamente a relações que têm com outras economias que não a economia dos Estados Unidos. Bom, aqui a questão que é colocada, relevante, as grandes notícias de 8 de novembro, ou seja, o próximo NFP, será de novo à 1h30, naturalmente. 1h30 será, ora, aqui a questão que é colocada, será à 1h30 ou ao meio-dia e meia com a alteração da hora. Não consigo agora confirmar se esta mudança de hora acompanhará também a mudança de hora nos Estados Unidos. De qualquer modo, esta notícia ou esta informação é enviada para todos os clientes, de modo a que estejam preparados para participar nesse seminário e estejam naturalmente informados da hora a que o mesmo vai começar. Ora, avançando então, indicadores de confiança são conhecidos então indicadores relativos ao sentimento do consumidor. E talvez um dos indicadores mais importantes que é conhecido periodicamente, por exemplo, nos Estados Unidos, é o índice composto baseado em inquéritos a consumidores. E aqui há várias instituições privadas, universidades, que publicam dados relativamente ao sentimento do consumidor. Não é difícil prevermos qual é a variação do índice ou de uma moeda em função desse indicador. E, portanto, por exemplo, a 25 de junho os Estados Unidos apresentaram a confiança do consumidor mensal. A previsão era de 75.1 e o valor conhecido foi bastante acima, 81.4. Isto aqui é uma referência que foi o valor mais alto desde janeiro de 2008, ou seja, momento anterior à forte crise que depois, quer os Estados Unidos que a Europa, mergulhou. Portanto, tivemos uma variação naturalmente negativa do par cambial euro-dólar, ou seja, o dólar acabou por apreciar 20 pips no momento da divulgação do indicador, às 15 horas, ou seja, considerando o valor do PIB de 7,25€, tivemos um ganho para um lote de 145 euros. Outros indicadores com a mesma relevância e que têm um impacto semelhante, por exemplo, no euro-dólar, é a confiança do consumidor ou também o clima empresarial numa determinada economia. Naturalmente que, a par da valorização do dólar, temos naturalmente também uma valorização dos índices acionistas americanos, mais uma vez, em particular, os índices mais expostos às empresas pequenas, empresas mais expostas à procura interna. Naturalmente, então, mais uma vez, o Russell 2000 terá um destaque muito importante. Ora, em que site podemos encontrar as datas destes eventos económicos? No site da XTB teremos já a informação sobre os próximos indicadores, data e hora e previsão
para o valor dos mesmos. Terminando então, referindo aqui a balança de pagamentos. Este que é também um indicador que periodicamente é conhecido e que diz respeito, então, representa o total de operações de comércio com o exterior, a balança comercial, o equilíbrio entre exportação e importação e os pagamentos de transferência. Aqui, de forma resumida, é isto que diz respeito à balança de pagamentos e o indicador que habitualmente é conhecido é a balança comercial de uma determinada economia, que representa ou traduz as relações que esta tem com o exterior, ou seja, se o saldo for positivo, quer dizer que houve muito mais exportações daquela economia do que importações. Se tiver um saldo negativo, eu terei muito mais importações do que exportações. Quer-se que o saldo comercial de uma economia seja maioritariamente positivo. Ora, e para a Suíça, nós tivemos então a 22 de agosto último, a Suíça apresentou então o saldo da sua balança comercial mensal. A previsão era de um aumento de cerca de 2,6 bis e o valor ficou relativamente abaixo deste montante, de cerca de apenas 2,38 bis. Ou seja, apesar de ser um indicador positivo, de ser bom para a economia da Suíça, ficou aquém da previsão, ou seja, o mercado vai reagir. Se, por exemplo, o valor tivesse sido precisamente nos 2,6, não haveria certamente grandes movimentos no mercado, porque estava tudo descontado na previsão anterior à divulgação do indicador. Como foi diferente da previsão, então houve um movimento precisamente no dólar CHF, ou seja, houve uma variação positiva do dólar CHF, ou seja, o franco suíço acabou por, naquele momento, às 7 da manhã, desvalorizar cerca de 19 pips. Também não é um movimento muito forte, quando comparado, por exemplo, com um indicador como o NFP. No entanto, não deixa de ser expressivo o facto de eu poder ganhar 150 euros aproximadamente em poucos minutos, de forma praticamente também previsível. Consigo então estar exposto aqui a um ganho simpático, apenas com um investimento reduzido. Questões estão a ser colocadas. Neste caso, naturalmente, teríamos a balança comercial positiva, no entanto, abaixo da previsão. Ou seja, o dado, apesar de ter sido, o valor foi acima de zero, foi positivo, no entanto, foi positivo no sentido de maior do que zero, no entanto, foi negativo para a economia na medida em que ficou aquém da previsão. É verdade, alertam-me que amanhã teremos os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos. Ora, o impacto provável para este indicador, já que terminamos aqui a observação dos principais indicadores para percebermos e para conhecermos as respectivas reações nos principais ativos, considerando então o próximo indicador de amanhã relativamente aos pedidos semanais de subsídio de desemprego, ora, o seu impacto ou os movimentos que daí podem resultar são muito semelhantes aos que acontecem com o NFP. Porque estamos a falar de indicadores associados ao emprego, neste caso desemprego, e portanto não esquecer que a preocupação da Reserva Federal é de ter controlado a taxa de desemprego numa determinada economia. Portanto, para o indicador relativamente às taxas ou neste caso aos pedidos semanais de subsídio de desemprego, neste caso, se os pedidos semanais de subsídio de desemprego forem maiores do que é esperado, quer dizer que de facto a própria economia não está a criar empregos que serão desejados, ou seja, poderemos repetir novamente movimentos iguais àqueles que ontem aconteceram. Por oposição, se tivermos pedidos semanais de subsídio de desemprego abaixo do que é esperado, podemos ver daí que de facto há menos trabalhadores a pedirem subsídio de desemprego e, portanto, nesse sentido, dados positivos relativamente ao desemprego poderão provocar aqui uma correção nos índices, uma queda dos índices, uma queda do ouro e uma valorização da moeda americana.
Ora, vamos já agora então ver o que é que amanhã vai ser conhecido, quais são os indicadores que amanhã vão ser conhecidos no mercado e qual o respectivo impacto nos principais ativos. Então é isso. Bom, não sei se conseguem ver esta tabela que aqui estou a mostrar. Esta tabela diz respeito aos indicadores macroeconómicos que amanhã vão ser conhecidos. Portanto, nesse sentido, eu poderia consultar o site da CCB, que tem também a indicação das horas em que os valores vão ser divulgados, mas recorro aqui a este terminal, o Forex Factory, já que é muito completo, tem aqui vários indicadores que por vezes o nosso site, por limitação também de espaço, não disponibiliza. Portanto, Forex Factory é uma boa fonte para podermos saber horas, indicadores e valores que vão ser conhecidos. Amanhã é um dia forte em PMIs, eu vou apenas aqui atualizar a hora para que consigamos então perceber a hora exata. Apenas um instante, estamos aqui a atualizar a hora do indicador. Bom, está então temos aqui já a hora atualizada, vamos colocar então o dia de amanhã. Bom, teremos aqui alguma dificuldade em atualizar a hora, vamos ultrapassar esta dificuldade, não é muito relevante. Para amanhã teremos então, será um dia muito completo em PMIs, teremos PMIs dos principais países da Europa, temos de França, temos Espanha, Alemanha, e portanto todos esses países vão divulgar os seus PMIs. Como é que nós consultamos aqui a tabela? Temos então aqui a principal tabela, o Forecast, que diz respeito então à previsão para a divulgação do indicador, e temos depois aqui o atual, que diz respeito à divulgação do indicador. Portanto, se for acima do Forecast, quer dizer que foi positivo; se for abaixo do Forecast, quer dizer que foi abaixo da previsão. Temos então os PMIs de vários países, incluindo os próprios Estados Unidos. Teremos também, como dizia há pouco, o nosso cliente, os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Teremos os inventários de gás natural, à tarde. Teremos também o discurso de Carney, governador do Banco de Inglaterra. Poderá trazer aqui alguns dados importantes para a decisão de manutenção ou não da sua política de estímulos à economia britânica. Há vários indicadores que de facto amanhã vão ser conhecidos. Venda de casas novas nos Estados Unidos.
Ora, como é que eu posso ler então a venda de casas novas nos Estados Unidos, por exemplo? A previsão é de 427 mil novas vendas de casas nos Estados Unidos. Vamos ver se sai acima desse valor. Caso saia acima dos 427, quer dizer que haverá um movimento positivo para os índices, por exemplo. Caso saia abaixo deste valor, teremos um movimento negativo, uma variação negativa para os principais índices. Portanto, relembrando, os clientes que estão presentes neste auditório, amanhã estaremos logo disponíveis a partir das 8 da manhã, o nosso primeiro seminário às 8, em que vamos acompanhar a volatilidade no mercado durante 2 horas, portanto, entre as 8 da manhã e as 10 da manhã. Vamos acompanhar os indicadores que durante esse período forem conhecidos, em particular os PMIs europeus, PMIs que volto a referir, dizem respeito à variação dos preços, dizem respeito ao índice de confiança dos setores de compras